Olá, tudo certo? Aqui quem fala é Danilo Frata, fundador, analista técnico e sócio da Capitalismo, iniciando mais um estudo de longo prazo através do gráfico mensal que eu faço todo o fechamento de mês aqui no canal. Então, esse estudo é focado em buscar oportunidades, identificar figuras gráficas que indicam retomada de tendência ou início de tendência, identificar regiões onde possa ter pressão de compra ou pressão de venda nos mercados internacionais e aqui no nosso mercado. Não esqueça do seu like, do seu joinha, é muito importante e relevante para o nosso trabalho aqui no YouTube, também compartilhar com seus amigos e, claro, de se inscrever aqui no canal, né? Eu tento aqui fazer um trabalho trazendo para vocês estudos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, todos os dias aqui no canal. Tem o fechamento de mercado focado no curto prazo, tem o Ibov Expresso, que é o estudo detalhado do Ibovespa. Domingo tem o radar focado no médio prazo, segunda tem swing trade de curto prazo e outros conteúdos educacionais. E ontem aqui no canal eu fiz para vocês um estudo focado no longo prazo através do gráfico anual. Então o estudo de hoje do gráfico mensal é um complemento do gráfico anual. Está certo? Que está aqui para quem quer verificar o estudo feito do gráfico anual, beleza? E claro, né? Me siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Danilo 2Ls, Frata 2Ts. Tem opinião, conteúdo educacional, análises, né? Estudos. Inclusive, né? Ontem eu abri uma caixinha nos meus stories do Instagram, onde o pessoal solicitou estudos de longo prazo com gráfico mensal que eu vou fazer no final deste vídeo, tá certo? Então bora lá, bora para os gráficos, ver como é que fechou aqui o mês de dezembro de 2022. Vamos verificar aqui as possibilidades técnicas. Então vamos começar pelo mercado americano. Índice DXY no mês de dezembro caiu 2,25, tendência de alta. Está corrigindo dentro da tendência de alta, tá certo? Nós temos inclusive aqui esta linha de referência, né? Pode ser um possível canal no futuro próximo. Então, se continuar corrigindo, né? Se perder essa região atual de suporte, próximo suporte é a casa de 101. O S&P 500 no gráfico de dezembro fechou com uma queda de 5 pontos. Deixa eu ver certinho aqui, né? 5,90, tá? Então aqui nós temos a tendência de baixa guiada por este canal de baixa, correto? Chegou aqui numa região de alvo, que era antigo suporte. Então, para retomar a tendência de baixa, pessoal, tem que perder esse suporte aqui na casa de 13.800, que não consegue perder, né? A gente vê aqui que foi negado aqui a perda de suporte aqui duas vezes, né, nos últimos 2 meses, dezembro e novembro de 2022, deixou vela na parte inferior. Então, para retomar tendência de baixa, perder essa região de 13.800, depois perder 13.500, onde eu teria alvo para 3.000. Enquanto sustentar esse canal, mantém tendência de baixa. E temos sim a chance de uma reversão de tendência aqui no índice S&P 500, né? Para quem me acompanha há muito mais tempo, faço estudo há muito mais tempo, né? O mercado americano no gráfico mensal, S&P 500 efetivamente entrou em tendência de alta em novembro de 2020, basicamente foi sistêmico no mundo todo, vocês vão ver, todos os movimentos foram iguais, inclusive aqui no Brasil essa reversão, aqui no Brasil, fora a reversão, o movimento foi mais fraco e a gente entrou em tendência de baixa bem antes dos mercados internacionais, né, no gráfico mensal. Então aqui iniciou em novembro de 2020, né, subiu direcionalmente em tendência de alta até 12 de 2021, ali marcou topo e aí fez a figura de reversão, né? Figura de reversão, ombro, cabeça, ombro, onde efetivamente fez o pivô, onde se iniciou a reversão aqui, né? No mês 4 de 2022. E agora tem uma chance de reversão novamente de tendência através do ombro, cabeça, ombro, tá certo? Então o primeiro cenário é aquele de baixa para o canal se sustentar o canal, né? E para reversão tem que romper a casa de 4.000, 4.100. Tá certo? Aí nós teremos aqui uma reversão de tendência no gráfico mensal. E quem olhou o meu estudo aqui do gráfico anual, no gráfico anual, né? A gente tem aqui uma chance. Cadê você? Depois eu tenho que organizar essa playlist, né? Passar para cima aqui, né?
Aqui no gráfico anual a gente tem uma chance de single bar, né? Então, o estudo gráfico mensal sempre complementa o estudo do gráfico anual, tá certo? Que é o prazo menor do que o gráfico anual, obviamente, né? Tá? Então, rompendo aqui essa região, poderíamos sim entrar em tendência de alta, né? Daí eu poderia aqui fazer alguma projeção de alvo. Eu pegar a ferramenta correta, eu consigo projetar para vocês, né? Então, aqui, projetando dessa forma simples, logo aqui no rompimento, alvo aqui na resistência, 4.300, né? Que segue sendo resistência, que foi onde iniciou o movimento. É depois 4.500, que é outra resistência. A gente vê aqui que o preço bateu ali e negou, né, o rompimento. Depois topo histórico, tá? Então, a gente pode trabalhar com essa projeção, bem simples. Podemos também trabalhar, né, os 3 alvos principais com projeção mais longa aqui, né, dessa forma, que é rompendo 4.300. E aí, topo histórico, 5.000, 5.300 e 6.000, né? Deixa eu ver qual os meus últimos alvos lá para cima. Bate certinho aqui, é 5.100, 5.300. Então, são esses os dois cenários, tá? Para tendência de alta, romper 4.000, 4.100 e ficar acima de 4.000, 4.100. E para retomar a tendência de baixo, perder 13.800. E tem uma resistência importante em 4.300. Vamos então para o índice Dow Jones, mercado americano. Esse é o índice mais forte do mercado americano. Também, conforme eu comentei para vocês, né? Foi sistêmico no mundo inteiro os movimentos. Iniciou a tendência de alta no mesmo período que o mercado americano, que o S&P 500, a reversão foi a mesma coisa, pivô, chegou aqui numa região de alvo, antiga resistência vira suporte, conceito de bipolaridade, que está lá no meu Instagram, inclusive. Então, o Dow Jones é o índice mais forte americano, está tentando uma reversão depois de romper aqui a LTB, né? Então, para confirmar a reversão, pessoal, romper topo de dezembro. Se romper topo de dezembro, o primeiro alvo seria topo histórico, tá? Lembrando que aqui foi a região onde iniciou a tendência de baixa, no momento que perdeu, iniciou a tendência de baixa, por isso que eu comentei para vocês que aqui é uma região importante, tá? A gente vê que o Dow Jones está fazendo um movimento antecipado ali de rompimento, é o índice mais forte. Então aqui temos a chance aqui de consolidar tendência de altas, romper a máxima de dezembro e depois romper topo histórico, obviamente, tá? Então, o cenário aqui é mais comprador no meu entendimento. Anula o cenário comprador se voltar a cair, né? Que aí seria voltar para cá, voltar para dentro da LTB. Daí eu teria que fazer um ajuste de LTB aqui para vocês, tá? Então, o cenário mais comprador no Dow Jones. A NASA, que é o índice americano mais fraco, né? Em dezembro, inclusive, fechou com uma forte queda de 8,73. A Nasdaq dá tranquilamente para corrigir até esse suporte, né? Daria para corrigir até 9.500, 9.100, né? Vamos botar aqui certinho. Tá? A tendência é forte de baixa na Nasdaq, também aqui, ó, pessoal, também foi um movimento mais amplo de alta, né? Também lá em novembro de 2020 consolidou a tendência de alta através da bandeira e pivô. Mesma coisa que os outros índices americanos, só que aqui está bem mais fraco, tá? Não tem nenhum cenário de reversão por enquanto. Para tentar algum cenário de reversão, precisa tentar romper aqui 11.600. Se perder 10.200, está ali os próximos alvos para vocês. Aí nós temos aqui Londres, Reino Unido, né? Vocês vão observar também lá, ó, novembro de 2020, iniciou a tendência de alta através do fundo duplo, né? Só muda o padrão. Tá certo? Aí sustentou aqui a tendência de alta, fez a reversão também e agora está tentando entrar em tendência de alta, tá? Aqui nós temos o pivô e o gift. Então aqui o índice de Londres precisa romper 6.700, ficando acima de 6.700, rompendo o topo histórico. Tá? Precisa romper essa estrutura toda aqui, tá? De preço, que é resistência. Romper essa estrutura toda em tendência de alta, se não acontecer isso, aí consolida a lateral. A gente precisa observar algum outro tipo de movimento. Então, o primeiro cenário é esse. O segundo cenário, mais provável, se não romper, seria a lateralização. E tem um terceiro cenário, que eu vejo aqui um tanto quanto remoto no atual momento, que seria fazer o topo duplo, tá? Ainda tem simetria para topo duplo, fundo duplo aqui, reversão. Aí tem que ficar mais alguns meses lateral aqui, né? E tentar romper fundo. Então, temos aí essa figura gráfica que anula se romper topo, né? E anula se ficar mais lateral, tá? Então, aqui tem que observar o rompimento de
7.700 para ver se consolida a tendência de alta e centra a tendência de alta, né? A Alemanha é igual o índice Dow Jones, tá? Igualzinho. Inclusive aqui está formando um ombro cabeça a ombro. Então, se romper esse topo, romper topo histórico, consolida a tendência de alta, está indo testar ali 15 mil. 15 mil foi onde iniciou a tendência de baixa, né? Era suporte, também fez o pivô. Tá? Vocês vão observar aqui que também foi em novembro de 2020. Também caiu no mesmo período que o mercado americano, bem sistêmico os movimentos nos mercados internacionais. Vamos para o petróleo, galera. Petróleo aqui também, né? Eu gosto de recapitular o gráfico, né, pessoal? Para a gente entender o futuro, tem que entender o passado no gráfico, tá? Também entrou em tendência de alta, adivinha em quanto? Novembro de 2020, correto? Retomou a tendência de alta aqui no mês de janeiro de 2022. E agora nós estamos na eminência do encerramento da tendência de alta. Isso é maravilhoso para a questão de inflação, principalmente aqui no Brasil, tá certo? Então, tá brigando nessa zona de suporte. Quem me acompanha há mais tempo, eu venho comentando de suporte. Eu já venho comentando há vários meses, né? 1, 2, 3, 4 meses eu venho comentando de suporte. Aqui nós tivemos o acionamento da single bar. Esta single bar leva o preço para cá, tá? Então, cenário aí bacana para evitar inflação por commodity, principalmente aqui no Brasil, seria agora no mês de janeiro, fechar aqui embaixo, tá? Aí se fechar aqui embaixo, a gente crava o fim da tendência de alta, né? E, inclusive, poderia, num futuro próximo, entrar em tendência de baixa, tá? Porque se for buscar lá o fundo, que é a região de $70, fechar lá, tem que fechar lá, né, pessoal? Não adianta bater e voltar, que pode fechar com martelão, né? Tem que fechar lá e ficar mais alguns meses laterais, poderia formar um ombro, cabeça ombro, que seria magnífico, né? Para entrar num grande ciclo de tendência de baixa, tá certo? Então, o primeiro cenário que eu vejo plausível é esse. E o segundo é manter o suporte, né? A gente vê que aqui em novembro, ó, manteve o suporte, correto? Vou aproximar o gráfico aqui para vocês. Ó, manteve o suporte, ó, quase foi buscar 70, né? E devolveu tudo no final do mês. Então, para manter o suporte desse de alta, fechar de novo aí, aqui próximo de 85 no mês de janeiro, tá certo? Aí nós temos aqui o índice de ferro, né? O índice de ferro que eu acompanho subiu aí 2 meses seguidos, subiu 50% em 2 meses, né? Obviamente que não repassaram nada do preço do ferro, né? Chegou, inclusive, aqui lá em valores do Covid, né? E nada voltou para o valor de Covid, como sempre, né, pessoal? Infelizmente, né? Isso aí impacta direto na inflação também, né? O ferro, porque é toda a cadeia, né, que é inflacionada. Aqui nós temos a tendência de baixa, né? Quem me acompanha há muito mais tempo, eu comentei minha expectativa de queda aqui nesse mês, quando segurou em Fibonacci, né? Lá no mês 4 de 2022, onde os mercados todos caíram internacionalmente, né? Então, a expectativa desde lá era de queda, confirmou, perdeu a LTA e agora está indo fazer pullback na LTA e indo fazer aqui pullback na LTB. Então, a expectativa é de uma pressão de venda, no meu entendimento, aqui na casa de 130. Enquanto mantiver 130, mantém tendência de baixa, tá certo? Aí nós temos índice de emergentes, tendência de baixa. Também aqui tem uma chance de reversão através de um ombro, cabeça a ombro, tá? E aí precisa romper o topinho aqui, precisa romper 49 para tentar aqui a reversão de ombro, cabeça a ombro, né? Retoma a tendência de baixa se perder a região de 42. O nosso índice EWZ no mercado americano congestionado desde dezembro de 2000. Desde 2020, né? Aqui mesma coisa, pessoal. Entrou em tendência de alta aqui em novembro de 2020, aí nosso mercado é bem mais fraco que os anteriores, né? A gente vê que os mercados ficaram subindo aí vários meses, o nosso já reverteu, já fez vários movimentos baixistas aqui nesse meio tempo, tá certo? Então aqui é um cenário mais baixista dentro de uma consolidação, movimento complexo. E o Bitcoin segue sua tendência de baixa, hein, né? Também cantei aqui a pedra para vocês, aquela expectativa de tendência de baixa, prendendo essa região, topo duplo, bandeirinha de baixa. Meu alvo principal aqui é levar lá para $10 mil, tá? Por enquanto, desde baixa, deixou uma barra neutra no mês de dezembro, que é uma inside bar, se perder a mínima de dezembro e novembro de 2020, retoma a tendência de baixa.
alvo principal, 10 mil dólares, tá certo? Então aí os mercados internacionais. Agora vamos para o nosso mercadão, vamos para o Ibovespa, pessoal. Então o Ibovespa aqui no mês de novembro, né, fechou com uma queda de 2,45, que é esta barra aqui, né? Deixou uma grande vela na parte inferior, então mostrando muita pressão de compra. Efetivamente aqui no gráfico mensal está com uma dificuldade de fazer movimento, né? A primeira dificuldade é de ficar abaixo de 110 e de ficar acima de 115. Beleza? A tendência ainda é de baixa no Ibovespa no gráfico mensal. Então fechou com 2,45. Agora vou trazer alguns dados estatísticos fora esse fechamento. Então no mês de novembro, novembro não, né, pessoal? Tô maluco. Dezembro de 2022, conforme comentado, fechou com uma queda de 2,35, tá? Da carteira do Ibovespa. Lembrando que a carteira do Ibovespa, os ativos têm peso, mas na média geral o Ibovespa caiu mais que isso, foi 3,45, sendo que 70% da carteira fechou negativo e 30% da carteira fechou positivo. Aqui são os 10 ativos com maior queda, os 10 ativos com maior alta no mês de dezembro. Correto? Então a gente vê que os ativos foi um mês extremamente vendedor. O Ibov aí dá uma enganada por causa do peso da carteira, tá certo? Então, Ibovespa no gráfico mensal, pessoal. Quem me acompanha há muito tempo aqui, eu venho falando há muitos meses que a tendência é de baixa, né? Então, a gente teve aqui o fim da tendência de alta lá no Covid, né? Que se iniciou pelo gráfico anual em 2016, correto? A gente teve aqui o fim da tendência de alta no Covid, que foi os 2 meses de Covid, né? Este e este. Nós tivemos a reversão da tendência igual aos outros mercados em novembro de 2020. E aí aqui o movimento de alta se encerrou muito antes dos outros mercados, tá? A nossa tendência de alta se encerrou efetivamente aqui no mês 9 de 2021, onde se iniciou a tendência de baixa, no meu entendimento, porque esse aqui é um pivô de baixa. Aí se encerrou ali, tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos de queda, né? Até a queda consecutiva foi até 11 de 2021. Aí a gente teve um movimento corretivo, e esse movimento corretivo foi exatamente, né, em cima de Fibonacci, tá certo? Deixa eu só fazer um ajuste aqui no meu estudo. Beleza, então foi exatamente aqui até Fibonacci, correto? Foi a correção. E a partir daqui a gente consolidou a tendência de baixa. Então no mês 4 de 2022, a tendência de baixa foi consolidada por causa do zigue-zague. Por isso que eu me acompanho há mais tempo, eu falo que a tendência de baixa no gráfico mensal se iniciou em 2021, né? Muita gente fala que foi no final do ano de 2022, não, foi lá no final do ano de 2021 e consolidou no começo do ano de 2022, e a partir dali a gente segue em tendência de baixa, tá? Segue em tendência de baixa porque a nossa tendência de baixa é guiada por LTB, enquanto mantiver essa LTB, mantém expectativa de queda, tá certo? Então fechou dezembro com queda, para retomar a queda precisa fechar janeiro abaixo de 110, e para efetivamente retomar a queda precisa perder 100 mil pontos aqui, ó, que é essa zona de suporte que não é perdida, ó. Aqui chegou a violar com pivô, correto? Chegou a violar com o pivô e negou. Então precisa perder essa zona de suporte para efetivamente acelerar o processo de queda, que é perder 100 mil pontos. Se perder 100 mil pontos, indica vir testar a base do canal, que seria por Fibonacci, por suporte, e buscar a região aqui de 93, aí por Fibonacci alvo 91.600, a gente pode arredondar para 90, depois ir lá para a região de 80 mil pontos, 80, 81, e depois ir lá para a região de 70 mil pontos. Esses seriam os alvos de Fibonacci para baixo a partir desse ponto atual. Tá certo? Então, quando tiver LTB, mantém tendência de baixa. Para tentar reversão de tendência, precisa romper LTB, né? Até chegou aqui tentar violar, né? Ó, deixou uma vela grande aqui na parte superior
no mês 10 de 2022, aí depois, né, veio a retomada da tendência. Então agora nós temos a consolidação da LTB, um toque, 2 toques, tendência de baixa. Terceiro toque é consolidação da LTB. Então para reverter, só se romper a LTB, que nesse ponto atual, né, seria romper a casa de 120 mil pontos. Ah, Danilo, até quando vai durar esta tendência? Não faço ideia, ninguém sabe, não tem como saber, pessoal, não tem, tá? A gente pode pegar aqui, por exemplo, ó, o belo canal de alta que se iniciou em 2016, ó, tá? E ficou até 2020 ali no Covid, né? Onde encerrou aqui no mês de março de 2020. E a gente tem como exemplo aqui tendência por canal também, né? Tendência de canal aqui, onde a gente teve um topo duplo lá em 2010, aqui 2008, a crise de 2008, recuperação em V 2009, né? Topo duplo em 2010, tendência de baixa desde lá, ó, ficou aqui inúmeros anos dentro do canal. Aqui ameaçou o rompimento e falhou. Sempre lembrando, né, pessoal, tem que romper e ficar acima do canal, né? Ou rompe e vai embora em linha reta, como foi aqui, né? Rompeu e foi em linha reta, ou pode romper e fazer pullback, tá? Seria um processo natural. Então a gente ficou aqui dentro do canal de baixa de 2010 até 2016, 6 anos, né? 6 anos dentro do canal de baixa. Claro que dentro desse canal teve oportunidade de compra, oportunidade de venda, né? Com certeza que nesses meses o mercado subiu muito forte, vários ativos, aqui caiu forte, subiu forte, caiu muito forte, subiu meia boca, caiu muito forte, subiu muito forte, né? Aqui ó, pullback, barra de venda aqui, estrela cadente, né? Aí caiu muito forte até que teve efetivamente a reversão. Então ninguém sabe quando que vai se encerrar a tendência de baixa, mas vocês têm que ter em mente que no gráfico mensal a tendência é de baixa. O único gráfico que a gente tem tendência de alta atualmente no Ibovespa é o gráfico anual que eu fiz o vídeo aqui para vocês, tá certo? Então esse é o cenário atual para o Ibovespa. Aí vamos pegar os juros aqui. Vamos pegar os juros perpétuo, gráfico mensal. Claro que é tendência de alta, né, pessoal? Só deixa eu fazer um ajuste aqui, tá, pessoal? Mercado futuro a gente tem que tirar os ajustes, né? Então, tendência de alta, olha que legal aqui, né? Os juros aqui também pode ter uma leitura de ombro, cabeça, ombro, agora que eu vi com mais calma, né? Aqui é reversão, pivô, né? A reversão aqui foi lá em fevereiro de 2021, a partir de fevereiro de 2021, os juros disparou, tá? E é isso, super ciclo de alta, a gente não tem nenhum cenário de reversão, aí, aqui é a barra de exaustão, né? Olha o volume aqui, tá? Mais um conceito técnico funcionando aqui. Subiu em linha reta, movimento amplo, barra ampla, barra de exaustão, volume de exaustão. Aqui é os juros perpétuo, tá? E aí nós estamos aqui nesse movimento congestionado lateral, né? Depois desse rally de alta, que se encerrou no mês 10 de 2021. Então está nessa consolidação para retomar a tendência de alta, romper 14, para tentar uma reversão, romper 11,60. Tá? E aí casa com aquele estudo do gráfico anual que eu fiz para vocês. Vamos para o dólar, tá, pessoal? Então o dólar, moçada, o dólar tendência de alta ainda, né? Vou recapitular também para vocês entenderem aqui o movimento do dólar, né? Como eu falei, é importante a gente olhar o passado. Olhando o passado, a gente observa o futuro, até porque a análise gráfica é confiável, porque os padrões técnicos se repetem, né? Tá? Então aqui é o gráfico mensal do dólar, né? Eu fiz para vocês o gráfico anual também aqui no canal ontem, né? Então aqui, pessoal, entrou em tendência de alta efetivamente lá em 2012, né? Isto, né? 2012, quando a gente teve aqui formação de um fundo ascendente. A partir de lá, sempre foi para cima, tá? A gente teve um rally aqui, ó, pivô, 2014, GIFT em 2014, rally de alta aqui, bem forte, né? Rally de alta até 2016, né? Daí a gente teve a questão do impeachment, correto? E aí em 2016 deu uma acalmada no coração, né? Até teve um leve zigue-zague descendente, mas foi o que aqui, pessoal? Uma correção, né? Isso aqui é uma correção, fundo arredondado, a gente pode ter a leitura, aqui a gente pode ter a leitura de deriva também, né? E claro, a gente tinha tendência de alta, ainda tem tendência de alta por canal. Aqui mais uma vez tendência de alta por canal, tá? E aí retomou a tendência de alta no mês 4 de 2018. E a partir dali sempre foi para cima, nunca foi para baixo.
né? Não tivemos nenhum cenário de reversão. É correção natural aqui. Aqui o pivô e o gift, né? Um inside barzinho aí. Acionou. Mais um pivô, né? No mês 8 de 2019. Tá? Vocês podem observar. Ó. Pivô e gift aí. A bandeira de alta. Mês janeiro de 2020 aí foi embora. Então sempre foi para cima, tá? Não teve nenhum cenário de reversão até hoje. A gente teve o rally de alta aqui, que impactou diretamente esse rally foi o Covid, mas mesmo assim vocês viram que já era para cima muito tempo antes, né? E a gente está nessa congestão lateral desde o mês 4 de 2020, né? Desde o mês 4 de 2020. Só deixa eu fazer uma coisa, ver se o profit tá certinho aqui, que às vezes ele tá com uns bugzinhos aí meio chatinhos. Tá? Então, assim, por enquanto, seguimos em tendência de alta, né? Lembrando que eu utilizo aqui o gráfico não ajustado, que é o gráfico confiável. Então, enquanto mantiver esse canal, tendência de alta, né? Ele até ameaçou perder aqui o canal, que eu comentei para vocês. A gente teve uma bela chance aí de reversão, né? Mas aí tiveram medidas econômicas que atrapalharam, né? Com certeza, na minha opinião, né? Lá no mês 13 de janeiro fez o pivô de baixa, março de 2022, aí já negou, né? E depois voltou para consolidação. Então o dólar está nesse movimento. Agora até eu consigo ter uma leitura de deriva, que também pode ser uma grande bandeira de alta, né? Tá? Então o dólar, para efetivamente retomar a tendência, fechar acima de 5.500 e aí depois fechar acima dessa zona de preço que não consegue, né? Então, a primeira coisa, fechar acima de 5.500 e aí depois romper topo histórico, né? Se romper topo histórico, e hoje é a região de 6.000, retoma a tendência de alta. Tem como projetar alvos? Vamos trabalhar aqui. Tem como projetar alvos sim, tá? Ó. Segurou na LTA, eu posso pegar desse fundo. Segurou em LTA, segurou em FIBO, posso pegar e projetar. Esse seria alvo 6.500, 7.200, 8.000, né? Seria R$8, tá? Então é isso. Então por enquanto é para cima, não tem nenhum cenário de reversão. Ah, Danilo, e como que faz para reverter? Para reverter tem que perder a LTA, pessoal, não tem jeito, tá? Aí tem que fazer um pivôzão rompendo 5.000 aqui, se foi o que aconteceu aqui, e aí depois confirmar, tá? Então é isso. Então, acima de 5.500 indica buscar 6.000, acima de 6.000 tem essa projeção aí, de forma simples. Até depois, se romper, eu posso projetar um pouquinho melhor para vocês, né? Eu posso fazer assim ainda, né, que mudaria um pouquinho os valores, mas eu acho que aqui está ótima essa projeção se romper, tá? E se romper, eu faço outro estudo projetando pivô, tá? Então é isso. Então, são os pontos relevantes. 5.500, 6.000, retoma a tendência de alta, tem que ficar abaixo de 5.000 para encerrar a tendência de alta e tentar uma reversão, tá? Então aí o Loleta, vamos para os principais setores aqui, tá? Vamos para os principais setores. Índice de consumo, forte tendência de baixa, né, pessoal? Muita gente aí comprada nesse setor. Setor aqui que vai impactar diretamente por juros e inflação no Brasil, né, pessoal? Que nunca baixou depois que aumentou, tá? Fez aqui uma deriva lá no topo, entrou em tendência de baixa, se não me engano foi o primeiro setor a cair mais forte, né? Tendência de baixa iniciado no mês 9 de 2021, só segue tendência de baixa, tá? LTB aí segue firme. Aqui, deixa eu ver se tá certo isso aqui, galera. Eu fiz esse estudo há mais tempo aqui, né? Tá errado. Tá? Então, aqui no mês 11 de 2021, retomou sua tendência de baixa, né? Deixando uma barra 11 de 2022. Estou me atrapalhando as datas aí, pessoal, um pouquinho, porque estou meio perdido ainda com a cabeça meio que 2022, tá? Então, tendência de baixa, iniciado lá. Aqui no mês 4 de 2022 retomou, segurou nesse suporte, né? Um suporte muito relevante aí, ó, tá? E aí tá tentando retomar a tendência de baixa aqui a partir da barra deixada no mês de novembro de 2022. Se perder esse suporte, próximo alvo aqui é a casa de 2.500, 2.300. A projeção dessa barra de retomada é aqui, tá?
2.300, aí eu tenho alvo para 2.000 e alvo mais longo final 1.500. Tá? Então tá perdendo suporte, próximo suporte, que zona de suporte aqui, justamente onde eu tenho aqueles alvos ali por Fibonacci. Tá certo? Então tendência de baixa. Aí vamos para o índice de energia elétrica, tentando uma reversão de tendência, pessoal, tá? Então agora no mês de janeiro, se fechar com pivô abaixo dessa região atual aqui de 78, a gente pode iniciar um processo de tendência de baixa no setor também, tá? Porque estaria rompendo essa linha de referência, que é a deriva, né? Então a gente tem que observar como é que fecha este mês, fechar abaixo aí dessa linha de tendência, indica que entrar em tendência de baixa, tá certo? E aí tá em cima do suporte, próximo suporte é a região de 67.500. Deixa eu já botar aqui. O setor aqui pode reverter nesse mês de janeiro, vamos ver como é que fecha. BIFIX está em cima de um suporte, quando mantiver suporte mantém aqui um cenário comprador, mas bem complexo aí, tá? Nada agradável. O índice financeiro consolidado lateral, tá, moçada? FNC, que são os bancões, consolidado lateral desde o Covid. Então estamos aí desde 2020 lateral, tá? Fez um movimento de alta, né? Aqui falhou, tentou uma reversão aqui, falhou. Então estamos basicamente consolidados lateral entre 9.000 e 11.600. E MAT, onde nós temos Vale, né? Iniciou seu super rally de alta lá no mês 4 de 2020. Aqui na época eu lembro que eu comentei, tá? Nós estamos dentro desse canal de baixa. Quando mantiver esse canal, mantém o cenário mais vendedor, tá? E para reverter, precisa romper o canal. Então aqui a gente teve 3 meses de alta, setor mais forte do nosso mercado atualmente, né? Muito por causa aí que é o setor impactado diretamente pelo mercado externo, né? Depende muito da China. Tá? A gente vê que os ativos que são setores que são dependentes apenas do mercado interno estão sofrendo mais há muito tempo, né? Por causa da nossa economia. É expectativa, né, pessoal? Lembra que o mercado sempre precifica a expectativa, tá? Então, 3 meses de alta para reversão de tendência, romper a máxima de dezembro, que aí seria a single bar. Daí indicaria a reversão de tendência, por enquanto, tendência de baixa, tá? Aí a gente vai ver depois que vários ativos do setor estão com a mesma configuração. Imob, claro, aqui tendência de baixa, né, pessoal? Devido a juros e inflação. Setor aqui encerrou a tendência de alta aqui no Covid, consolidou lateral, entrou em tendência de baixa no mês 8 de 2021, consolidou a tendência e depois aqui ficou lateral no mês 10 de 2021 até agora, tá? Tá em cima de um suporte muito relevante aí, tá? Essa região de 600, para essa região de 600 pode desandar a maionese e cair muito forte, né? Até para projetar, ver se consigo projetar alvos, né? Vai que entre um movimento mais amplo de queda, eu já deixo pronto aqui para vocês. Então, se perder a região de 600, podemos ter movimento amplo, suporte relevante 400, hein? Tá? Consolidado lateral, complexo dentro da tendência de baixa. Small 11, tendência de baixa, né? Tentativa de retomada no mês 11 de 2022. Lembrando que canal de baixa, quando mantiver canal, tendência de baixa iniciada aqui no mês 9 de 2021, né? Aqui nós tivemos a correção lateral, retomada da tendência de baixa no mês 4 de 2022. A expectativa de queda, se perder essa região de suporte, indica voltar. Essa região atual de suporte que não consegue perder, né, pessoal? A região de 89 indica voltar aqui para a região de 70. Índice de úteis é simplesmente igual ao índice de energia elétrica, tá? Se fechar com pivô, né, abaixo dessa região, indica reversão de tendência, tá? Fechar assim, que seria o rompimento da CLTA, mas seria uma reversão de tendência com o mercado mais congestionado. Então, como aumentado setores, vamos agora para os principais ativos do nosso mercado, que são os ativos que têm maior peso no índice Bovespa, né? Lembrando que o ativo com maior peso atualmente, vou até abrir aqui para vocês, é Vale, né? Vale, a gente vê aqui, ó, geralmente a bolsa põe maior peso nos ativos que só sobem, né? Vale 16%, Itaú 6%, Petro 13,4% dá 10%, Elet Alguelo aumentou bastante, hein? 4%, Bradesco quase 4%. Tá? Então, basicamente, é commodity, setor financeiro do nosso mercado. Mas vocês veem que o setor de consumo
Muitos ativos caíram mais de 80% desde janeiro de 2021 até agora, né? O setor de consumo e setor de mob, né? Certo? Então, sempre avaliar ativo por ativo, tá? Não seguir pelo índice Bovespa, porque ele engana muito, porque é muito concentrado em commodities e bancos. Sempre comento isso, né, pessoal? Quem me acompanha mais tempo sabe que fica meio chato ficar ouvindo isso toda hora, mas toda hora tem gente nova no mercado, né? Tá? Então, Ambev, pessoal, tá dentro desse triângulo, tá? Enquanto não romper esse triângulo não tem movimentação, precisa romper 16 ou romper aqui 12, 13 para ter um movimento mais amplo. B3CA3, tendência de baixa, né? Também iniciou sua tendência de baixa no mês 6 de 2021, tentou a retomada no mês 4 de 2022 e agora aí tá dentro desse triângulo. Dentro de um cenário baixista. Para acelerar o movimento de baixa, romper 10, para anular o cenário de baixa, romper 15. Tá? Então vocês já sabem onde é que tem região de pressão de compra e venda. Banco do Brasil, cenário de alta por enquanto, mas é um cenário de alta aí complexo e arrastado, né? Está dentro desse canal. Então, para pensar em compra agora no longo prazo, gráfico mensal, só se cair para a região de 29. Eu não vejo nada de agradável nesse ativo. Conselho baixar o prazo. Bradesco aqui viés de baixa, fez o pivô de baixa no mês 11 de 2022. Esse pivô levaria o alvo lá para a região de 9. Tá em cima desse suporte, pessoal. Se perder esse suporte, é tchau e benção, né? Porque é um suporte aí que está sendo respeitado desde o ano de 2017, tá certo? Então, muita atenção. Aciona o gift aqui se perder mínima de dezembro, que é 13,43. Não vejo compra. Compra é baixar o prazo operacional. Daí eu tenho esses alvos de Fibonacci projetados em azul para vocês. Aqui o primeiro alvo já foi atingido da tendência de baixa. Aqui, tá? É a região de 13. Então, muito cuidado com esse ativo. Aconselho baixar o prazo operacional. Comprados, fiquem de olho. BPAC não tem direção, né? Tentou aqui iniciar uma tendência de baixa, que tendência de alta também. Vocês vão ver que quase todo o mercado sua tendência de alta encerrado lá em 2021, né? E reverteu em 2021. Alguns consolidaram lateral. E aí grande parte caiu e pouca coisa em alta, né? Então aqui até tentou entrar em tendência de baixa, né? Que seria um pullback. No momento lateral. Ativo consolidar lateral precisa romper essa região de 21,50 ou 26 para ter movimento, tá? ELET3, tendência de alta, tá em cima dessa linha de referência. Tá certo? Se perder essa linha de referência atual, pessoal, pode encerrar essa tendência de alta. Quem opera através do gráfico mensal, né? E ajustou stop para o fundo, já levou stop na região de 40, né? Aí pensar que compra esse ativo, só se cair agora para a região de 36 ou esperar um sinal gráfico aí, tá? Gerdau aqui fez o pivô de baixa, que foi negado, rompimento falso, então armou uma bandeira. Aqui é um ativo que dá para operar gráfico mensal, pessoal. Aqui é um pivô 3 barras brancas, uma barra preta, que aqui a gente tem leitura de single bar e também de gift. Então, rompendo aqui 3248, ou seja, gatilho 3249, daria uma compra. Eu conseguiria projetar alvo aqui, o alvo do pivô na região de 41 e tem esses outros alvos em azul. Então, ativo é para ficar de olho em compra, suporte na região de 27. Itaúsa consolidado lateral, né? Consolidou desde o Covid, então não acontece nada nesse ativo. É comprar topo fundo, 9,50 resistência, região aqui de 8,750 suporte. Itaú tá nesse canal inclinado, tá? Então quem pensa em compra no canal, namorar aqui esperar o fechamento do mês, ver se dá um sinal de compra ou baixar o prazo operacional. Só tomar cuidado aqui, foi um rompimento falso do topo histórico, certo? Tomar um pouquinho de cuidado. Petro 4, tendência de alta por canal ainda. Aqui foi beliscar o suporte, ó, na região de 21. Quem pensa em compra aí, olhando o gráfico mensal, aconselho a baixar o prazo operacional, tá? Enquanto mantiver o canal de alta, mantém tendência de alta, mas não vejo nada de agradável agora para o ativo. Rente gráfico mensal. Ameaçou entrar em tendência de alta, né? E falhou, tá? Então não tem direção, tá em cima de um suporte. Aconselho baixar o prazo operacional também. Suzano tá dentro desse triângulo, então agora não temos definição. Também aí estava numa tendência de alta, né? De alta não, de baixa aqui. Tá dentro desse triângulo, tá? Então para ter movimento de alta romper 53, movimento de baixa romper 42. O lado que romper aqui dá trade, hein? Vale tá testando topo aqui, linha de referência. Se eu romper essa região, retoma a tendência de alta lá do prazo mais longo, tá? Então aqui a gente tem duas leituras. A gente tem aqui este canal
e esta linha de referência que pode se tornar um canal baixista, que também seria um triângulo, tá? Então, quem pensa em compra, eu aconselho baixar o prazo operacional. Quem opera o gráfico mensal, né? Daria para comprar rompendo a máxima de dezembro, que é 90,22. Isso aqui é um possível gift, né? Quem está comprado, stop longo aqui, 56639. Vocês vão ver que só o setor aí ligado à siderurgia e mineração que estão mais bonito para cima, se for entrar em tendência de alta efetivamente, consolidar a tendência de alta, né? E VEG vinha numa tendência de baixa, né? Que se iniciou efetivamente o mês 10 de 2021, encerrou sua tendência de baixa aqui no mês 9 de 2022, consolidou lateral, 1, 2, 3, 4 meses lateral. Se romper aqui essa região de 41, pode ter mais movimento amplo. Então, resistência 41, suporte a região de 34. Aconselho a baixar o prazo operacional. Fechado, galera? Então, vamos para os ativos aqui que o pessoal solicitou no meu Instagram, né? Nos stories do meu Instagram. Então, primeiro solicitado Apple, ombro, cabeça, ombro armado. Fez o pivô em dezembro. Então, se perder aqui 33, pode ter movimento amplo de queda, onde eu tenho alvo para 28, região de 21. Aconselho a baixar o prazo operacional, quem quer operar só suporte, tá? BB Seguridade, super ciclo de alta, né? Nesse ponto com certeza não tem compra. A última entrada foi pivô aqui, foi 29,66. Quem está comprado é DM Stop, né? Stop dos comprados mais técnico 25,77. Se corrigir até a região de 29,30, daria a pensar em compra na LTA. BRAP, mesma coisa que Vale, né? Aqui até tá mais bonitinho o canal de alta, tá? Aqui, claro que é caro, né? Se romper 30 e 37, pode acelerar o movimento de alta, tá? Então, eu aconselho baixar o prazo e ficar de olho nesse rompimento. Braskem, tendência de baixa, né? Tendência de baixa efetivamente iniciada aqui no mês 6 de 2022, né? Aqui, na verdade, foi antes, né? Aqui nós tivemos o topo duplo no mês de janeiro de 2022. Eu comentei esse ativo para vocês, né? Até porque ele tá nos meus testes de carteira mensal que eu estou fazendo. Tá vendido, né? Deu venda aqui de single bar, venda de pivô, topo duplo, single bar de novo, tendência de baixa por canal, próximo alvo é lá para 18, tá? Compra só baixando o prazo. Semin, não tem histórico gráfico, então não é confiável, tá? Vou pular. Opel 3, tendência de alta por canal, quem deu compra aqui de pivô, né? 6,87, comprado, stop curto é 5,89. Deixar um sinal de compra aqui na região de 6, daria pensar em compra no canal. Opel 6 também tendência de alta por canal, deu entrada aqui de pivô 7,19. Compra agora só se for testar canal, stop dos comprados aí por barra, né, 5,95. Só da M-Stop quem está comprado para gráfico mensal. CSN, tendência de baixa, né? O stop nos comprados aqui na casa de 19. Pivô de baixa aqui no mês 6 de 2022. Tá perdendo o canal de alta aí, né? Um prazo mais longo. Então, muita atenção. Se romper aqui a casa de 15, acelera o movimento aí, tá? Aí teria suporte lá na casa de 12, por aí, né? Então, não vejo compra no gráfico mensal. Só se deixar um martelo aí, quem quer comprar, só abaixando o prazo. CSN 3, tendência de baixa ainda, né? Se for corrigir mais amplo, dá para corrigir até a região de 18,50, 20, tendência de baixa. Aí daria para baixar o prazo, né? Se não me engano, no semanal aí o ativo está tentando uma reversão. Ó, o semanal aí, ombro, cabeça, ombro, hein, moçada? Aí abaixa o prazo operacional. Tem espaço para subir, tendência de baixa ainda, né? Cirela, consolidado lateral dentro de uma tendência de baixa iniciada efetivamente lá no mês 7 de 2021, tá em cima de um suporte, né? Se perder essa região atual de 12, próximo suporte aqui na casa de 10. Aconselho baixar o prazo operacional. Ether, consolidou lateral dentro do viés vendedor, né? Suporte aqui na casa de 8,50, resistência aqui na casa de 12. Então aconselho baixar o prazo operacional. Fleury, tendência de baixa, né? Tendência de baixa aqui iniciada efetivamente no mês 7 de 2021, né? Consolidação aqui lateral, cheia de doji, né? Cheia de doji mesmo. Aí fez o pivô e veio embora. Uma tendência de baixa, se perder essa região aqui atual de 14, pode acelerar o movimento até 10. Compra
outros prazos, né? Ou tentar caçar fundo nessa região comentada. O O4, mesma coisa que Gerdau, né? Aqui é pivô com gift, que é operar mensal, seria a compra 13,95. Alvo seria do pivô, seria aqui na casa de 17. Ou baixar o prazo operacional. Leve, cenário é de alta aqui, pessoal. Tinha um cenário baixista, agora nós temos LTA, última compra de longo prazo, quem comprou foi o rompimento, aqui 29,60. Neste mês de janeiro, pessoal, se fechar com uma barra preta aqui, ó, daria para comprar, tá? Daria para comprar rompendo dezembro, 30,76. Nós temos o pivô, o alvo seria topo histórico. Então, se fechar assim em janeiro, estaria legal para a compra, hein? No meu entendimento. Ou baixar o prazo, né, daí, tá? Magalu, tendência de baixa, né? Na época, eu comentei a tendência de baixa, né? Várias pessoas aí vieram me criticando. Mas eu comentei que era venda aqui, ó, no mês 7 de 2021, né? Mês 8. Desde lá o ativo aí já caiu, desde hoje, a cotação de hoje, 85%. Né? Perdeu o canal, tchau, pessoal. Tem que estopar, né? Como que vai ser o movimento a gente não sabe, mas tá aí, né? Quem comprou lá em cima e não estopou, o ativo tem que subir 600% para empatar. Simplesmente isso, tá? Então, tendência de baixa ainda. Tá em cima de um suporte, né? Porque eu comentei com vocês esse suporte na região de R$2, tá? Então, se perder essa região aqui de 2,40, próximo alvo, região de 1,75. É um ativo que dá para ficar de olho no gráfico mensal, tá? Tem alguns indicadores fazendo divergência. O ativo vai ficar de olho se deixa um fundo aí no gráfico mensal em janeiro ou fevereiro, que aí poderia, né? Poderia, no futuro próximo, quem sabe, né? Tentar marcar fundo aí nessa região para tentar fazer um fundo duplo. Então, ativo para namorar nesse mês e no mês de fevereiro ver se deixa um fundo. Quem quer antecipar, né, aí baixa o prazo. Por enquanto, a tendência de baixa, tá? Ativo anda variando entre R$5 e 2, né? 2,40. Positivo, complexo, né? Tendência de alta por canal, mas só não tem compra aí. Canal tem que cair mais, né? Tem que cair lá para casa de R$7. Então, esperar, tá? Esse ativo baixar o prazo. Tá? Nós temos também um suporte intermediário aqui na casa 7,50. Randon, tendência de baixa, né? Tendência de baixa iniciado lá no mês 8 de 2021. Ficou aqui lateral do mês 8 de 2021 até novembro de 2022. E dezembro de 2022 fez o pivô, tá? Confirma o pivô aqui, se perder 7,75. Se perder 7,75, o alvo do pivô aqui 6,20. E tem os alvos de Fibonacci aqui. Eu fiz algumas projeções para vocês. É a projeção mais longa e uma projeção intermediária de alvo. Aqui mais curta, tá? Então, tendência de baixa. Se for corrigir, né? Dá para ficar de olho em venda de novo lá na casa de 9. Tá? Ativo em tendência de baixa, bem claro por zigue-zague e também por canal agora, tá? SPR11. Esse ativo é extremamente complexo e ruim de se operar, tá, pessoal? Tá em tendência de baixa, fez o pivô no mês de janeiro de 2021 e desde lá tá lateral, tá? Então tá em cima de um suporte relevante, né? Conceito de bipolaridade, que era resistência relevante, virou um suporte relevante. Então tomar cuidados comprados, né? Se perder essa região aqui de 16, pode desandar a maionese com alvo relevante na casa de 12. Para tentar a tendência de alta romper 19,20. Só cuidado, né? O ativo tá bem feio para se operar. E para fechar aqui o estudo, SIM H3, Simpar, tendência de baixa, né? Zigue-zague descendente, fez o pivô no mês 11 de 2022. Tendência de alta para mim foi encerrada aqui no mês 10 de 2021, né? Tá no primeiro alvo, tá? Pivô acionado, gift. Se for cair forte, alvo Fibonacci 13,20. O alvo desse pivô, deixa eu ver se tá certo esse alvo aqui. Deve estar, né? Projetar aqui para baixo essa barra. Tá certo, tá? O alvo do pivô ali principal lá na casa de 2,27. Tendência de baixa, qualquer correção é venda. A região de resistência agora 9. Tá em cima de um suporte, se perder essa região de suporte, indica acelerar o movimento, tá? Tá no vazio gráfico, lembrando aqui também Randon aí está entrando no vazio gráfico, né, pessoal? O vazio gráfico geralmente tende a acelerar o movimento. Tá? Aqui é um vazio gráfico. Pode observar a Magazine Luiza, que entrou no vazio gráfico aí também, né? A gente pode observar outros ativos do setor de consumo. Tendência de baixa aqui, ó, pessoal. Olha só a perda do canal, por isso tem que cair fora, galera.
Olha aqui. Tá, ó. Mês 13 de 2021 entrou em tendência de baixa Hammer 3. Inclusive aqui leitura de ombro, cabeça a ombro, hein? Tá? Deixa eu projetar esse ombro, cabeça a ombro para baixo. Pode projetar daqui. Tá no alvo. Vamos pegar aqui. Acho que aqui é mais relevante, né? Então, mais um ativo que está num suporte relevante aqui, ó. Outro suporte relevante aqui e outro aqui. Tá? E nós temos esse pivô. Projetados pivô para 2,60. Continuar caindo, só que está numa região de briga aí, né, pessoal? Só que mais um ativo do setor de consumo. Né? Deu vários oportunidades de stop, a galera que não estopou. Infelizmente, aí, para os compradores de baixa, retomou a tendência de baixa no mês 4 de 2022, né? E depois retomou a tendência de baixa também no mês 10 de 2022. Está em cima de um suporte, espera essa região de suporte, próximo suporte na região de 5,50, depois a região de 5,50 a 5 e depois a região aqui de 4,50. Seria a mínima histórica, né? Tá certo? Deixa eu fazer mais um estudo aqui. Vamos pegar aqui. Não tá me convencendo esses alvos aqui. Ah, perfeito lá, pessoal. 5,15. Aqui chegou no alvo e parou, né? Deixa eu ver mais essa projeção aqui. É, parece que R$5 é o alvo de Hammer, hein? Continuar caindo, hein? Vou pegar um outro alvo aqui e projetar para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha. É. R$5 é um alvo relevante para Hammer, se continuar seguindo a sua tendência de baixa, tá? Então é isso, meus amigos. Encerrado por aqui o estudo do gráfico mensal. Forte abraço para vocês. Ótimos trades no mês de janeiro. Valeu, até mais.